Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Me tirem uma dúvida, vocês já tiveram aquela sensação que a vida de vocês precisou ser redirecionada e redirecionada e redirecionada novamente? Como que é essa questão de mudanças para vocês? Vocês encaram a mudança sempre numa boa ou é sempre um grande desafio? E é esse o nosso tema de hoje. Mas antes de chamar a nossa convidada maravilhosa, eu quero pedir para vocês, dá um curtir aqui no vídeo para que ele ganhe cada vez mais alcance e nós consigamos cada vez mais auxiliar pessoas. Ativem as notificações para vocês saberem antes o convidado e a convidada da semana, para vocês terem esse lembrete. Dá uma olhadinha também nos vídeos anteriores, se vocês ainda não assistiram, a gente está com um conteúdo super bacana, com histórias diversas. Lembrando também que a próxima semana pode ser você ou alguém que você recomendar, então entrem em contato também, tragam as suas histórias e nos acompanhem lá no @contapraeuoficial, lá no Instagram. Lá a gente tem um conteúdo diverso, então nós falamos de terapias convencionais, terapias holísticas, então tem bastante conteúdo aí para juntos trilharmos esse nosso caminho da nossa reforma íntima. E agora, sem mais delongas, eu vou convidar, e com muito prazer, essa pessoa maravilhosa que vem lá de Fortaleza, terra maravilhosa, cheia de calor, e é com muito prazer que eu chamo essa pessoa que nos tratamos carinhosamente de bicha linda do meu abuso. Então seja muito bem-vinda, Patrícia Viana Forte. Patrícia Viana Forte. Não consigo te chamar assim, né? Porque eu chamo de Pati Linda Forte, ou já falei, já dedurei pro pessoal que a gente se chama de bicha linda do meu abuso. Eu tô tão feliz, meu coração tá tão quentinho de ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui. Eu acho o teu projeto incrível, assim, ele tem me ajudado como pessoa e por isso eu acredito que ele também vai ajudar muita gente. Então eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu amo de paixão, então é mais gostoso ainda. Ai, obrigada, é muito recíproco. Agora, para o pessoal entender um pouquinho, né? Por que eu te amo tanto? Conta pra eu. Quem é Patrícia Viana Forte? Pois é, a Patrícia, ela era a filha, ainda é, né? A filha da Sônia e do Luiz Sérgio. Mas depois que o Nicolas nasceu, ela é mãe do Nicolas. E nesse meio do caminho para o Nicolas nascer, ela também é esposa do Nelson. A minha vida é toda muito baseada em família, mas muito baseada em propósitos, em trabalho. Eu fui educada para isso. Então, muito foco e determinação em trabalho para poder manter uma família unida, estável, buscando isso. Sou eu. Ai, coisa boa. Te conheci exatamente assim, né, no trabalho e sendo um diferencial no trabalho, né, com disciplina, com força, com determinação, mas com esse jeito todo especial de atender e encantar os clientes. Mas vamos lá, quando tudo isso começou, você falou que foi educada para isso, qual a base que você teve, qual o espelho que você teve como referência? Conta um pouquinho pra gente. Pronto, a mamãe, ela teve uma vida fácil até um determinado momento e numa crise dessas econômicas e tudo mais, o meu avô, ele passou por uma situação financeira muito difícil. E nisso, ela teve que se voltar para o trabalho, estudar muito, passar em concurso público, ir atrás de emprego, mudar de cidade. Então, acho que por conta dessa bagagem dela e da bagagem do meu pai, que muito cedo entrou na Marinha também para ganhar dinheiro, para conseguir se sustentar, eles sempre educaram eu e a minha irmã com essa questão de tem que trabalhar. Então, eu passei a minha infância inteira escutando a mamãe falar: marido não é cabide de emprego, você precisa se sustentar, você precisa ter sua vida independente de qualquer pessoa. Então, assim, desde muito novinha, eu tinha essa questão. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, eu não posso depender de ninguém.
Então sempre foi uma coisa muito, muito forte pra gente. Acho que tanto para mim quanto para minha irmã, isso era muito forte, de não depender financeiramente de ninguém. Acho que porque os dois precisaram se virar na vida muito cedo, eles passaram essa mensagem pra gente, de que a gente precisava ter foco para se sustentar, para não depender de ninguém. E a mamãe, ela tinha uma escola, e desde muito novinha ela com essa escola eu já trabalhava, entregando a minha idade já, meus 38 anos, eu já datilografava o histórico escolar, as declarações, né? Já preenchi o carnê. Então, era um momento muito bom. E sempre trabalhar, para mim, era um momento muito, muito gostoso. Eu sempre preferi muito trabalhar do que estudar. E sempre eu cresci com essa questão de que a energia do trabalho ela é muito mais gostosa, ela é muito mais produtiva. E eu brinco que eu estudei para poder trabalhar, que foi bem isso mesmo, né? E assim, é engraçado como assim, a minha vida teve vários momentos em que eu tive que começar de novo, começar em outro lugar, começar de outra maneira. E sempre o trabalho me manteve motivada, me manteve focada para fazer isso, sabe, Lu? Então, o trabalho foi meio que direcionando o próximo passo que eu precisava dar. Sempre foi em busca de ir crescendo profissionalmente. Em paralelo a isso, eu fui construindo a minha vida pessoal, mas sempre com aquele foco de que eu precisava ter minha vida financeiramente estável, depender de mim mesma, sempre focando nisso. Entendi. E como foi o histórico desse pai também, né? Você comentou sobre a mãe, tudo, essa mudança. Como que foi um pouquinho também desse histórico do pai, né? Porque ele também teve muita força em tudo isso que você traz hoje, né? O meu pai, ele é um homem altamente voltado para o serviço. Ele é uma pessoa altamente disponível. E ele assim, a família do papai, ela é do Ceará, então, né, uma família de nordestinos. Eles eram 8 filhos, a vovó sustentava todos eles, né, basicamente, porque o meu avô tinha uma questão de alcoolismo e tudo mais. Então, a vovó tinha que sustentar os 8 filhos sem condições de sustentar. Então, eles chegaram a passar fome, chegaram a passar situações muito difíceis, assim, de vida mesmo. E a vovó, ela foi colocando, eram 5 homens, 3 mulheres, e ela foi colocando o pessoal na marinha, na igreja, para ir se mantendo. E o papai, com 17 anos, entrou na marinha, teve que servir no Rio, e teve que ir para lá e desbravar o mundo. Ele era o filho mais velho, né? Então ele era responsável por conseguir essa questão financeira, né? Conseguir se sustentar e mandar dinheiro para a vovó, porque tinha mais filho para alimentar. E à medida que os filhos iam crescendo, ele ia colocando os próximos na marinha também, né? Para eles irem se sustentando, né? E ajudando também quem estava em casa. E então o papai ele tem uma história de vida também muito bonita, de superação, de foco, né? Mesmo com tanta dificuldade. Então ele é uma pessoa, até hoje, outro dia ele falou para mim assim, se eu não puder ajudar, ele vai fazer 70 anos, ele falou assim, se eu não puder mais ajudar ninguém, o que eu vou fazer da minha vida? Para que vale estar vivo? E aí ele sempre usa uma frase, acho que é de Gandhi, que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Então sempre foi muito isso, o papai muito em relação a serviço, e a mamãe muito focada e muito disposta também a sempre ajudar. Então lá em casa parecia uma pensão, toda hora tinha alguém lá que estava lá para ser ajudado. Ela ia abrigando o pessoal, e vinha um num canto do país, outro do outro, e sempre teve essa questão dessa ajuda. E aí, quando o papai se aposentou, que eu já estava naquela fase de 3º ano, para decidir o que eu ia fazer da minha vida, a Marinha, ela volta com o funcionário, se ele quiser, para a cidade natal. E foi quando ele voltou para Fortaleza e levou a família, né? Que é onde eu moro hoje. Então, a sua vida inteira você passou no Rio de Janeiro. Isso, numa cidade do interior, do litoral do Rio de Janeiro, né? E aí, quando eu estava com uns 17 anos, mais ou menos, ele voltou para Fortaleza, né? E aí toda a família foi, a gente sempre vinha de férias, então a gente veio bem feliz. Mas acho que foi o primeiro grande recomeço para mim.
E foi a primeira, assim, eu era uma menina muito tímida, eu era uma menina muito quieta, eu era uma menina muito calada, bem diferente do que eu sou hoje. Não consigo imaginar, não cabe na mesma tela esses adjetivos com você. Eu era super quietinha, eu era aquela menina que não me mexia no parquinho, que era para não soltar a prega do vestido, que era para não bagunçar o cabelo. E eu era muito calada, muito tímida. Para mim, assim, na escola, o pior dia do ano era o primeiro dia, que a pessoa tem que falar seu nome. Então, falar meu nome em público era uma coisa muito difícil para mim. E quando eu saí do Rio e vim morar no Ceará, a primeira coisa que me veio à mente é: eu posso ser diferente. Aqui ninguém me conhece, eu posso ser uma pessoa diferente. E foi um primeiro momento da vida que eu disse: eu posso começar de uma outra maneira. E aí eu lembro que eu cheguei, no primeiro dia de aula eu estava nervosa, mas eu falei assim: então, agora eu vou ser a Patrícia que eu quero. Agora eu vou ser a Patrícia que vai transbordar toda a energia que está aqui dentro, e que eu não conseguia fazer isso antes. Então, assim, foi um primeiro redirecionamento, assim, da minha vida, que eu tive a chance de mudar. E foi muito bom, porque ao longo da minha vida toda eu fui mudando de emprego, mudando de cargo, mudando de ramo de trabalho, e sempre eu carreguei isso comigo. Se eu estou agora numa nova chance, eu tenho a oportunidade de corrigir aquilo que incomodava em mim na situação que eu estava anteriormente. E eu pude ir trabalhando essas questões. Eu sempre tive muita energia, eu sempre quis brilhar, eu sempre quis falar o que eu queria, mas eu era muito retraída. E ao longo dessas mudanças eu fui soltando isso. Acho que eu soltei até demais. Acho que agora o pessoal quer dizer: fica mais quieta, e já foi. Você me fala uma coisa, você associa, né? Você já identificou o porquê você era tão retraída antes, na sua terra natal, vamos falar assim? Tinha a ver com a profissão do pai, né? Porque a Marinha talvez tenha um pouco mais de exigência. Tinha algum outro motivo? Pois é, outro dia eu me peguei até pensando nisso, sabe, Lu? Eu acho que lá em casa, assim, sempre foi muito movimentado de gente. Eu acho que em alguns momentos esse monte de gente em várias situações meio que me deixou um pouco não tão à vontade, não tão aberta, talvez, né? Minha mãe também era muito severa, ela tinha muito medo da gente não ter um destino, não ter um futuro legal, não conseguir prosperar na vida. Então ela tinha muito desse receio. E por conta desse receio também, eu acho que eu me podava muito, me segurava muito, eu queria ser muito certinha, eu sempre fui aquela filha que queria que a mamãe estivesse feliz comigo, eu sempre quis agradar, né? E eu acho que isso me manteve muito presa por muito tempo. E aí quando eu fui meio que crescendo, ficando um pouco mais velha, eu quis muito essa independência. Eu quis muito sair, ter meu canto, ter minha privacidade, me sustentar, não depender de ninguém. E eu sabia que eu precisava me soltar. Eu sabia que eu precisava dar um outro passo para alcançar o que eu queria. E uma coisa assim que eu sempre tive em mente: a gente tem que dar sempre o próximo passo, mesmo que a gente não esteja vendo o final da estrada. E isso era muito arriscado para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora. Então, assim, pensar em arriscar o próximo passo, trocar aquele emprego, mudar de canto, casar, ter filhos. Nossa, eu fiquei casada há 7 anos. Então, antes de ter o Nicolas. Então, ter filhos, essas mudanças sempre foram duras para mim. Porque eu não conseguia ver o que ia acontecer depois, né? Se ia dar certo ou não. Mas eu acho que isso tudo fez parte de um amadurecimento. A gente precisa dar o próximo passo para chegar num caminho legal. Se a gente ficar parado, não vai, não anda, não evolui, né? Exatamente, perfeito. E conta pra gente sobre a formação. Você falou, né, que aí você foi para Fortaleza, e foi bem nesse período, né, que você estava para definir o que você ia fazer. Seus pais influenciaram nessa decisão? Qual que foi sua escolha? Que caminho você escolheu para essa formação? Pois é, quando eu cheguei em Fortaleza, eu queria muito trabalhar, né? Eu já estava com 17 anos, eu queria muito trabalhar, eu queria muito começar a juntar dinheiro para tirar carteira de motorista. Eu já estava bem focada nisso, né?
foi uma mudança que me fez muito bem como pessoa, como mulher. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, por aí eu tinha que decidir o que eu ia fazer no vestibular. E eu já sabia que eu queria fazer administração. E aí eu disse, eu quero fazer administração, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar numa empresa. Eu comecei a entender que eu tinha uma vocação para venda desde muito nova, eu já fazia coisa para vender, eu já tinha meus trampozinhos ali para vender, ganhar um troquinho. Mas aí meus pais falaram para mim, meus pais, os dois, minha mãe teve uma escola, mas fechou, né, depois que a gente veio para Fortaleza, e era funcionária pública, o papai também. Então eles diziam assim, Patrícia, administração é para quem o pai tem uma empresa, o filho herdar, ele faz administração para herdar a empresa. Então, a administração não é para quem você não tem uma empresa para herdar, então não faz sentido você fazer administração. Ainda era um curso relativamente novo, eu acho, né? E na cabeça deles não era uma profissão, era para ganhar uma herança, né? E aí eu falei assim, não, então eu gosto de falar com pessoas, vou fazer psicologia. Aí eles falaram assim, então, mas que psicologia não dá dinheiro. Aí eu disse, meu Deus, não vai ficar difícil. E ali eu adorava dançar. E aí eu disse, vou fazer educação física. E aí eu passei no vestibular, fui chamada e não tive coragem de fazer o curso. Eu disse, não dá, né? A gente estava até conversando aqui há pouco, que eu estou tentando, é uma briga com a balança e com a academia e com tudo, eu disse, não vai dar para mim. Mas na época, como eu sempre gostei dessa parte de saúde, na época eu gostava, hoje não me vejo nisso, mas eu fui fazer nutrição. Nutrição era a profissão do futuro, nutrição era o que ia dar dinheiro dali uns anos, e eu disse, para eu que quero ganhar dinheiro, me sustentar, a profissão do futuro é o que eu preciso. E aí eu fui fazer nutrição. Entrei na faculdade, fiz até pertinho de terminar, abandonei as provas do penúltimo semestre, e eu falei, não é isso que eu quero. Por quê? O papai, ele tinha um acordo comigo. Você só vai trabalhar depois que você entrar na faculdade, porque o medo dele era que eu começasse a trabalhar e não estudasse e não fizesse uma faculdade. Então eu entrei em nutrição e comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar em lojinha de mall, lojinha de shopping, curso de idiomas, e eu vi que eu ia crescendo dentro dessas empresas. Então eu entrava ali pouquinho como estagiária, e dali a pouco estava empregada. E entrava ali como atendente, dali a pouco estava coordenando um setor. E sempre acontecia. E a nutrição não se encaixava nisso. Eu vi os meus colegas de turma indo para congresso, indo para evento, indo para feira, e eu não ia para nada disso, porque eu estava trabalhando, era o que eu gostava de fazer. Estava juntando dinheiro, estava tirando carteira de motorista, estava juntando dinheiro, porque eu queria esse futuro. E teve um momento que eu disse, então, a nutrição não é para mim, não quero. Nossa, o papai quase morreu, porque eram anos de estudos que eu estava jogando fora. E aí eu até brinco, hoje é bom, porque todo mundo tem dúvida, já fala, a gente já dá uma conversada, já consigo segurar o peso quando extrapola, tem suas vantagens. Sempre é válida, né? Eu acho que a gente não perde conhecimento. E aí, quando eu tava para ter outra promoção, e aí, na época, o meu chefe chegou para mim e disse assim, Paty, então, como é que eu vou te promover? Todo mundo aqui está formado em alguma coisa da área de administração, marketing, e você não tem nem nada a ver com o ramo que você faz, tal, você estuda uma coisa que não tem nada a ver. E daí eu disse, então, vou fazer administração. Na época eu já estava namorando meu marido e ele, formado em administração, falou, tem muita oportunidade e tal. E eu disse, era o que eu sempre quis fazer, é o que eu vou fazer. E aí abandonei a faculdade e fui fazer administração. E já em outra pegada, no segundo ano de faculdade eu já estava casada, tive uma oportunidade de emprego, me mudei para outro estado, com 1 ano de casada, mas fui porque sempre foi o que eu queria, desenvolver meu lado profissional. Meu marido me apoiou muito na época. Foram vocês dois para outro estado? Eu fui primeiro, passei uns 10 meses só, completamente só lá, viajando, fazendo o estado inteiro, viajando igual uma louca de carro lá dentro. E depois, uns 10 meses, ele conseguiu ir. E aí, final de semana, a gente pega ônibus para vir para Fortaleza. Eu morei em Teresina, eu fazia o Piauí inteiro. E aí eu ficava nessa dividida entre Ceará e Piauí. E aí, depois de 10 meses, meu marido conseguiu ir para lá. E aí a gente estava super feliz, porque estavam os dois. E com 6 meses que ele estava lá, eu consegui voltar, promovida.
E ele falou, então, agora que eu cheguei, você vai? Eu disse, nego, dá seus pulos e vai também. Porque eu vinha numa situação legal, eu queria muito isso. E aí, novamente, Deus providencia, ele vai mexendo os pauzinhos lá em cima, é aquele negócio, a gente dá o passo e a gente não consegue entender para onde a gente está indo. E depois, lá na frente, a gente olha para trás e diz, nossa, como a estrada estava bem desenhadinha, e eu é que não estava vendo para onde ela estava indo, né? E eu acho que se a gente faz as coisas certinhas, a gente tem que acreditar, tem que apostar, né? Então, daí ele conseguiu voltar, e aí eu voltei, voltamos juntos, né, para Fortaleza, e aí, assim, a gente foi desenvolvendo. Então, trabalhei em vários ramos, né? Nessa época que eu fui para o Piauí, eu estava trabalhando na indústria farmacêutica, eu era propagandista, não conseguia... Foi uma escola, a indústria farmacêutica ela é uma escola, você aprende, eu fiz uma faculdade de administração quase eterna, porque eu me mudava e eu tinha que transferir, tipo, uma faculdade de 4 anos, eu acho que eu fiz em 6, assim, de tanta mudança e tanta coisa que vinha. Mas foi muito legal, porque na época que eu estava fazendo faculdade, eu estava na indústria farmacêutica. Eu trabalhei uma parte num banco, depois na indústria farmacêutica, e paralelo à faculdade, eu tinha uma carga enorme de conhecimento que vinha do trabalho. Então era muito engraçado, porque quando os professores da faculdade falavam assim, daqui a uns anos vai existir um CRM, eu já tinha aquilo no trabalho. Daqui a uns anos a tendência é que acontecesse, eu já fazia aqueles relatórios no trabalho. Então foi muito bom para o meu desenvolvimento profissional. Mas não é prático, né, mesmo? Isso, exatamente. E, Paty, me fala uma coisa, e aí é uma curiosidade Luana Paula, tá? Sempre que, desde pequena, né, você está nos consultórios e você vê o propagandista entrando, às vezes com aquela malinha, com aquela roupa bonita toda a vida, a gente pensa, nossa, queria aquela profissão, é uma coisa super fácil, e visita os médicos, e é uma vida dos sonhos. É essa a impressão que a gente tem quando a gente é pitico e está lá no consultório. É essa a realidade, né? Você fala de muito aprendizado, de muita viagem, é um meio fácil. O que mais te trouxe dessa bagagem aí da indústria farmacêutica? Assim, a indústria farmacêutica ela é uma escola, ela é uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado de administração. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, né? Eu trabalhei numa mesma empresa, uma multinacional muito grande, durante mais de 5, 6 anos. Então, aprendi bastante, muito mais do que aprendi na faculdade, mas eu nunca me senti realizada. Eu nunca me senti feliz trabalhando na indústria. Tinha, claro, os momentos felizes, a equipe que eu gostava, fiz amizades, conheci pessoas incríveis dentro da indústria farmacêutica, mas não era a profissão dos meus sonhos, né? Eu sentia que não fluía muito de encontro às coisas que eu acreditava, que eu pensava que eu queria. E era um trabalho muito, muito decorado, eu não tinha era muito ensaiado, era muito durinho, muito dentro de uma caixinha. E nesse momento eu já não cabia mais dentro da caixinha. Eu já tinha minhas opiniões, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia qual era o meu propósito na vida. Eu queria arrastar pessoas comigo, eu queria fazer movimentos, eu queria explodir de energia e não cabia dentro do pacote indústria farmacêutica. Então, assim, eu tinha que tomar decisões, eu tinha que fazer aquelas visitas todas regradinhas, mas aquilo não cabia. E essa coisa que você falou, as pessoas estão muito bonitas, as pessoas estão muito arrumadas, as pessoas estão muito na moda, as pessoas elas têm um nível, as pessoas... Mas aquilo também não encaixa em mim. Eu não sou uma pessoa que usa roupa da moda, que me encaixo dentro da moda, que estou dentro desse quadradinho. Isso não cabia em mim. Então, nem as ideias, nem o tipo do ambiente não encaixava. Eu não me sentia completa. Eu não me sentia transbordando. Eu gosto de fazer as coisas com toda a intensidade. Quem fica perto de mim fala que eu sou 8 ou 80, ou eu não faço, ou eu faço até estourar. E não tem meio termo, eu não sou uma pessoa de meio termo. Então eu não conseguia me completar, eu não conseguia entender o meu propósito de vida, eu não conseguia entender como eu estava ajudando as pessoas.
eu não conseguia. Tinha um gerente, um gerente regional meu, que às vezes eu encontro com ele em voo, é uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa que me mostrou um lado muito bom da vida, de muita decência. E ele dizia o seguinte: a gente tinha uns cursos para padronizar tudo, padronizar visita, padronizar atendimento, padronizar tudo. E aí ele quando eu chegava, eu fazia de outra forma, né? Eu sempre cheguei, fui falando, e fui abraçando, e fui beijando, e ia falando. E ele dizia assim: Paty, você está trabalhando na sua zona de conforto. Você não está trabalhando como é o pacotinho, né? Como tem que ser, como é o recomendado. Você está fazendo tudo ficar fácil. E aí eu falava assim: então, eu não quero trabalhar desconfortável, eu quero trabalhar confortável. Então eu sentia que em muitos momentos eu não cabia dentro daquela caixa. E aí foi quando eu comecei a me sentir muito incomodada. Eu já estava chegando perto dos 30 naquela época, bem pertinho dos 30, encostando nos 30. E aí eu falei: preciso de novo pegar ali aquele trilhozinho e direcionar para onde ele estava indo e seguir um outro caminho. Esse caminho já foi, eu já aprendi, eu já peguei. Eu tenho muito isso. Hoje, por exemplo, eu trabalho com produto para construção civil. Trabalho numa grande empresa, numa multinacional, que também é incrível, que hoje me completa pra caramba. Mas eu sempre falo o seguinte: hoje eu tô nessa empresa, mas eu trabalho para mim. Eu tenho um nome, eu tenho um propósito, eu tenho coisas que eu quero trabalhar, eu tenho coisas que eu quero explorar, e eu não quero ser só isso. Até porque para a empresa eu também acho que não é interessante eu ser só isso. E para mim não é interessante eu ser só isso. Eu preciso ser tudo. Eu preciso ir ao máximo do que eu consigo e extrapolar o que eu consigo. E aí era muito isso. Na indústria eu sentia que faltava um pedaço. Foi quando eu comecei a conversar com os meus gestores e falar: então, não tá mais legal para mim. E foi quando eu redirecionei de novo e tive meu próprio negócio. E aí eu disse: então, como uma boa administradora, preciso ver se o que eu aprendi dá para colocar na prática ou se vai ficar no papel. E foi quando, novamente, eu peguei toda aquela bagagem que eu tinha e disse: vamos jogar aqui com muita energia para o próximo passo. Eu acho que esses recomeços, eles são importantes para me manter viva, me manter com energia, me manter elétrica, me manter no máximo. Eu preciso muito disso. Quem é psicólogo, terapeuta e tudo mais, como você, Lu, deve entender melhor o que eu vou falar agora, mas uma vez eu fiz um curso, um teste, eu acho, e aí no teste lá saiu um relatóriozinho dentro da empresa que eu fazia. E aí nesse relatório falou que eu era uma pessoa que a cada etapa, a cada 3, 4 anos, eu precisava mudar o que eu estava fazendo, senão eu me desmotivava. E eu disse: nossa, alguém que eu conheço escreveu isso daqui. Sou eu aqui, ó, tá prontinho. Eu disse: eu não consigo passar muito tempo fazendo a mesma coisa. Talvez porque a minha vida sempre mudou muito, não sei. Ou talvez porque eu sempre tenho um determinado momento que eu falo: então, acho que não estou dando mais nada, acho que não estou recebendo mais nada, próximo passo. Que não necessariamente eu preciso mudar de empresa, de emprego, de profissão, mas eu preciso fazer algum projeto diferente, alguma coisa diferente, para agregar para as pessoas e para agregar para mim também, né? Porque o combustível mesmo, né? Isso. Eu preciso muito disso, né? Sim. E aí eu tive essa empresa por um período mais ou menos de 1 ano. Eu inaugurei ela no começo do ano. E essa empresa foi uma coisa muito interessante, porque eu era uma pessoa que eu fui vaidosa muito tempo na infância, e depois de muito tempo eu fui muito insegura com a minha aparência física. Então eu sempre brinquei assim, que eu tenho uma autoestima de trabalho. Eu sei que eu faço o que eu faço com toda dedicação, com toda energia, e eu sei que eu dou resultado. Toda empresa que eu trabalho, eu ganho premiação. Se for lá na indústria farmacêutica, no corredorzinho, eu tô lá no top 5. Em toda empresa que eu tenho os troféuzinhos, as coisinhas que eu vou ganhando, os troféus. E assim, eu me destaco onde eu tô, porque eu dou tudo que eu tenho e o que eu não tenho para dar resultado. E aí, mas a estética era uma coisa, eu brinco que eu me monto para trabalhar. Eu monto e vou trabalhar.
Mas o lado pessoal é um desconforto, uma coisa que eu não sei, talvez daqui para os 70 eu entenda aqui como é que vai funcionar. Vou precisar de muita terapia para entender como é que isso funciona. Bora lá. Mas eu botei uma clínica de estética. E hoje eu entendo um pouco por que eu coloquei essa. Porque assim, por que eu coloquei uma clínica de estética? Às vezes por outra eu gostava, achava que era relaxante. Mas por que eu escolhi? Então hoje eu entendo que era um passo importante que eu precisava dar. Estar com pessoas que tinham uma autoestima legal, que tinham uma vaidade boa, que se via de uma outra maneira. E assim, eu inaugurei essa clínica no começo de ano, e no final do ano eu recebi uma proposta e vendi essa clínica. E foi bom. Foi bom porque eu aprendi muito sobre administração, aprendi muito sobre o que eu deveria ter feito mais do que eu não deveria ter feito. Isso agregou muito para os próximos empregos e oportunidades e projetos que eu tive. Não, foi uma fase muito bacana da minha vida. Se eu sempre trabalhei muito para algumas empresas, para mim eu trabalhava igual uma condenada. Acordava muito cedinho e dormia muito tarde, e como uma boa administradora eu aprendi a fazer tudo. Então, no segundo semestre eu já sabia fazer todos os procedimentos da clínica. E acho que já era uma das que mais atendia dentro da clínica. E foi um período muito bacana, muito interessante mesmo. E aí, quando eu vendi a clínica, eu disse, vendi, e agora? Agora eu fiquei desempregada, né? Vendi a clínica, fui deixando os empregos, deixei a clínica e agora estou desempregada. E aí eu disse, era final de ano, era dezembro. Eu disse, acho que ninguém vai me chamar para nada, final de ano, mas tá bom, todo mundo faz períodos sabáticos, né? Às vezes é a minha época de dar uma descansada. E botei o currículo, abri um site desse de vagas, coloquei lá meu currículo, atualizei, e com dias eu fui chamada para começar a entrevista. Eu não sabia para que era, e era no ramo da construção civil. Foi na empresa onde a gente se conheceu, inclusive. E aí eu fui, e foi outra questão de sair do trilho, sair do que eu estava acostumada e ir para uma coisa completamente diferente. Eu não entendia nada de construção civil, não sabia, não fazia ideia nem do tipo de produto que eu trabalhava, eu não entendia como é que era, eu nunca tinha visto. E eu entrei numa equipe de especificação técnica. E eu disse, mas o que eu sei tecnicamente? O que eu estou fazendo aqui? E era uma turma cheia de engenheiros e arquitetos. Eu disse, por que me colocaram aqui? Eu não estava entendendo. Eu disse, mas vamos ver o que dá. E aí o gestor, na época que me contratou, ele falou assim, então, a gente acha que é mais fácil pegar uma pessoa com perfil comercial. Eu sou bem vendedora, eu gosto de vender. E treinar tecnicamente do que pegar alguém técnico e treinar para ficar um pouco mais comercial. Então a gente vai fazer teste, né? Então eu era o teste para ver se isso funcionava, né? E aí foi muito legal. Novamente eu sou a louca do plano de ação, então novamente eu peguei o caderninho, escrevi o que eu precisava, como é que eu ia fazer para chegar lá. Não é só plantar, tem que regar muito para o negócio nascer. E aí eu me dediquei pra caramba. Em 6 meses eu estava voando, já estava dando resultado, o negócio estava acontecendo. Eu, com toda a minha piração, jogando toda a energia lá no negócio, o negócio começou a acontecer. Com 6 meses de empresa eu descobri que eu estava grávida. E eu disse, mas... Aí eu descobri, e outro dia eu sou muito fã do seu canal, e outro dia eu estava vendo um vídeo sobre isso, acho que da Nelma, e ela falou, quando a minha filha nasceu, eu descobri o sentido, né? Eu descobri o meu propósito, eu descobri minha vocação. Foi isso. E aí eu me vi grávida, tomei um susto, porque eu não estava esperando. Na verdade, os médicos diziam que eu ia ter muita dificuldade para engravidar e tudo, então, vez por outra, eu dava uns vacilos, mas não estava esperando. E aí, quando eu me vi grávida, eu não acreditei, mas quando o coraçãozinho bateu lá, eu disse, valendo. E Nicolas já estava aqui dentro, e é isso mesmo que a Nelma falou. Você passa a ter um outro motivo para viver. E o que você achava que jogava de energia, você descobre que tem muito mais energia dentro de você. E aí foi um outro redirecionamento de propósitos, de vontades, de foco,
de objetivo. Antes eu precisava me sustentar. E depois do Nicolas, eu descobri, não, agora eu tenho um propósito muito maior, né? O meu marido é super presente como pai, em família, mas eu era a mãe do Nicolas. E ali teve uma mudança muito grande para mim. Ser mãe do Nicolas fez muita diferença na minha vida. Então, tem uma Patrícia antes e uma Patrícia depois que o Nicolas veio parar na minha barriga. Que delícia, que maravilhoso, Paty. E o que você traz de maior mudança, assim, quando você fala, né, dessa transformação da Patrícia para mãe? Qual foi a sua maior mudança? Pois é, assim, era... O que aconteceu, o que eu mais percebi, assim, logo quando o Nicolas foi nascer, foi muito engraçado, porque eu ia ter 6 meses de licença, mais um de férias, eu ia ter 7 meses em casa. E aí o meu marido falou assim, então, quem vai vir para cá? Sua mãe, minha mãe, quem vai te ajudar? Ele viajava pra caramba na época. Eu sempre trabalhei viajando, então a minha vida nunca foi uma vida normalzinha, eu nunca dormi todas as noites em casa. Eu brinco que a época que eu passei mais tempo casada, na mesma casa que o meu marido, foi na pandemia. Nunca tinha passado tanto tempo casada, dormindo no mesmo canto que ele. E eu sempre tive uma vida muito... né? Eu sempre tive uma vida muito agitada, até na época que eu tive a minha empresa, que era o momento que eu estava mais em casa, né, nesse período aí de quase um ano, ele viajava pra caramba. Então, sempre tive uma vida muito louca. E aí, quando eu tive o Nicolas, que eu parei um pouco para ver como é que ia ficar, eu comecei a ter alguns medos que eu não tinha. Foi muito engraçado. Eu passei 7 meses, e aí foi voltando um pouquinho, quando ele falou assim, então, quem vai ficar com você na sua licença maternidade, não é, no seu resguardo? A sua mãe ou a minha mãe? Eu me dou muito bem com a minha sogra. E aí eu falei assim, então, ninguém. Né? A macaca cuida do macaquinho, eu cuido do meu filho. E é assim que vai ser. Então, o máximo que eu fiz foi contratar uma pessoa na época para me ajudar com as coisas de casa, porque eu queria ficar 24 horas com ele em cima de mim. Então, eu fui uma mãe que eu me senti mãe, eu me completei como mãe. Em momento nenhum eu duvidei de que aquilo era a coisa mais importante da minha vida. Um pedaço de mim estava ali fora, perfeito, pronto, moldado, muito melhor do que se eu tivesse feito. Então, assim, e aí eu fiquei com ele esses 7 meses, e o primeiro impacto que eu tive da maternidade foi com 7 meses e um dia, eu peguei o primeiro voo para voltar a trabalhar. E eu lembro que eu chorei o voo inteiro com medo de morrer. Eu tinha uma sensação que eu não podia mais morrer na vida, porque até então, como tudo era com muita dedicação, com muita força, com muito desespero, eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha tempo de pensar se eu ia morrer, se eu ia viver, o que eu ia... Eu só queria chegar lá, eu só queria fazer acontecer. 100%. Eu queria todo dia entregar 100%. E com o Nicolas eu comecei a ter muito medo de morrer. E aí eu tive que trabalhar muito forte isso em mim. Eu trabalhei a gestação inteira, até na maternidade eu abri o computador, até o dia de ter o Nicolas, horas antes de ter o Nicolas. Durante a licença maternidade, por vários momentos eu fiz coisas, mesmo a empresa falando, não faz, você não pode, mas a pessoa teima. E depois disso foi muito difícil voltar para o ritmo, por conta dele. E eu dizia assim, se acontecer alguma coisa eu estiver viajando, e se ele precisar de mim eu estiver viajando. E daí, assim, o Nicolas na escola, o Nicolas com minhas amigas e os filhos, meio que todo mundo teve filho na mesma época, eu notava que eu era uma mãe diferente. Eu não era a mãe que dormia todo dia com o Nicolas, eu não era a mãe que arrumava a mochila dele todo dia. Eu me revezava com meu marido, aí meu marido já, com o Nicolas, com uns 2, 3 anos, ele parou de viajar, então já conseguia me revezar. Antes disso era com a minha mãe, com a minha sogra, a gente ia revezando, e eu vi que tudo bem não ter rotina, eu vi que tudo bem o Nicolas não ter uma mãe que dorme todo dia em casa, que prepara todos os lanches da lancheira. E eu descobri que eu sou uma mega mãe, eu sou a melhor mãe que o Nicolas pode ter, porque eu sou apaixonada por ele. E a gente tem um vínculo, uma ligação, uma coisa que é fora do padrão, extrapola todas as minhas metas de vida. Só ir olhar para o Nicolas já está completo.
E eu descobri que é isso. É uma criança super carinhosa, super doce, super calma, super bem resolvida. Nossa, ele é muito mais bem resolvido que eu, fácil, assim. E talvez por isso, talvez porque ele vê que a gente tem nossas vidas, que a gente tem nosso empenho, mesmo tudo sendo hoje para ele, né? Mesmo toda essa energia muito com ele, né? Mas mudou muito por conta disso. E eu fiquei, na época, muito mais workaholic, muito mais maluca. E quando terminou esses primeiros anos de vida do Nicolas, eu estafei, né? Eu tive uma síndrome de burnout, eu apaguei, eu comecei a pifar. E foi quando a gente para e redireciona. Então, aqui já deu, preciso do próximo passo. Eu acho que esse time de entender, deu, vamos seguir outro passo. Eu acho que isso é evolução. Isso é cumprir aqui pro próximo. Eu não sou de ficar me lamuriando. Eu brinco que quando eu tô muito nervosa, eu tenho uma crise de riso. Então, eu não sou de ficar reclamando. Eu acho que mudar faz bem. Dói, é difícil, dá medo, dá aquele frio na boca do estômago, mas eu acho que é isso que mexe a gente, é isso que move, é isso que impulsiona. É isso que faz a gente olhar as coisas de outra maneira, pegar outro desafio, jogar um pouco a bola para frente, né? Dar aquele chute mais forte. E aí foi quando eu dei mais um passo. E foi quando eu, lá daquela empresa que a gente trabalhava, eu disse, então, cumpri meu papel, gente, tá bom, já não estava mais dando, já estava começando a ter uma série de coisas, acho que quando não flui mais, quando não dá mais, parece que as coisas vão conspirando, assim, para dizer, tá bom, próximo, passa, vai, tem mais coisa para você viver. E, assim, hoje, eu me acho, assim, numa posição que eu, como mãe, me sinto muito realizada, me sinto muito ok. Se nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente vai se culpar para sempre? Vai! Mas, assim, tudo bem. Então, hoje eu entendo que eu sou a melhor mãe para o Nicolas é o melhor filho para mim e tá certo. Ainda tem muitas coisas que eu preciso ajustar aqui dentro. E vai ser assim. E tudo bem. E muitas vezes, assim, a vida não foi fácil, a vida não é fácil para ninguém. Né? Não tem essa história bonita que aconteceu tudo lindo e que todo dia acordou ensolarado, não foi, mas a gente tem que seguir. E o grande foco para mim é isso. Ok, hoje foi um dia ruim, amanhã tem outro, próximo, não pode parar. Então, acho que a roda não pode parar por nada. Então, eu fui meio que construindo isso dentro de mim. Ai, tô triste. Ai, a autoestima não tá legal. Ai, acho que não acordei bem hoje. Tudo bem, o mundo não precisa ficar parado por causa disso. Vai, continua, anda. Porque se você não andar, você não sai daquela situação de desconforto, né? E a gente também não pode parar, ai, tá tudo bem aqui, tô ganhando direitinho, tá tudo bonitinho, então vou ficar. Também acho errado, acho que tem que seguir o próximo passo, né? Então era isso. Eu acho que a média me incomoda. Ficar na média me incomoda. Pensar na média, amar na média, ter raiva na média. Essa coisa do padrão, do tá bom aqui, não me contenta, não me faz bem. Eu preciso de um pouco mais, mesmo que seja arriscado e mesmo que depois eu morra de me arrepender. Mas eu preciso disso. E acho que o Nicolas me deu muito isso. Eu preciso seguir, continuar. Eu preciso, mesmo que aquele negócio, mesmo que as mães da escola olhem para mim e dizem, nossa, nem veio na última reunião de pais, porque eu estava viajando, lá a trabalho, mesmo que a professora olhe para mim e diga assim, louca, entrou na reunião online, que é a louca que liga para o marido e diz, bota no vídeo, Nicolas tem mãe, eu quero ver. Mas hoje a gente tem tanta ferramenta legal para fazer isso, e não só de trabalho, acho que de vida pessoal, né? Acho que dá para completar. Exato. Paty, agora, né, para a gente finalizar com chave de ouro, porque para mim eu ficaria aqui 2, 3 horas proseando com você, mas para finalizar com chave de ouro, deixa um recado para quem está assistindo a gente, um recado da Paty Forte, uma sugestão de vida. Uma sugestão de vida recomeçar, redirecionar faz bem.
seguir, mesmo sem enxergar o final no que vai dar, faz bem. Joga energia, o máximo, bota tudo que você tem, mesmo que no meio do caminho as pessoas achem que você tá louca, tá pirando, mas faz com tudo. Joga com tudo que você tem. E segue, que dá certo. Então, às vezes o frio na barriga dá aquele medo, mas vai. Não dá para parar. Eu acho que só tem uma vida. Então, a gente tem que aproveitar ela ao máximo. Se precisar parar, para. Senta, descansa, respira, toma ar e volta. Acho que não dá para parar. Acho que a gente tem que sempre querer mais. E acho que o grande foco da minha vida é isso. E vai levando quem é bom, quem agrega, quem te faz feliz com você. Vai levando, porque quando você vai compartilhando isso fica tão maior. Então, vai carregando esse monte de amor, esse monte de coração, esse monte de pessoas incríveis, esse monte de momentos perfeitos. Vai levando. E o que é ruim, vai tentando tratar, vai botando na terapia, vai tentando tirar do caminho e vai seguindo, né? Vai mantendo. Eu acho que esse é o meu foco de vida e é isso que eu aconselho para as outras pessoas também. Eu acho que a gente tem que seguir. Ouvir histórias. Uma coisa muito gratificante tem sido acompanhar o seu canal. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas olha, eu me identifiquei muito com várias pessoas, né? Teve um entrevistado seu que falou assim, a dor do crescimento, né? A Nelma já falou o seguinte, mudou minha vida depois no meu filho, outros objetivos, outro foco. Acho que a gente vai olhando as histórias dos outros e vai pegando uma migalhinha de cada um e tapando os buraquinhos que às vezes a gente não tá vendo que tá aqui na vida da gente. Exatamente. Ai, Paty, que maravilhoso, que delicioso, não quero te soltar, quero me teletransportar ou trazer você aqui pra gente. Muito obrigada por essa história, por mostrar toda essa força com leveza e essa mulher que nos inspira tanto. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu estou radiante de ter você aqui conosco. Obrigada por ser uma participante ativa lá do Conta Pra Eu toda semana e por hoje estar aqui trazendo sua história. Muito obrigada mesmo. E agora, fala pra gente, como que o pessoal, né, te acha nas redes sociais? Enfim, alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma inspiração, como que faz para achar a Paty? Pronto, eu tenho um Instagram, que é o Paty Forte E, que lá eu posto um pouquinho da minha vida, bastante do Nicolas, eu falo bastante dele, então eu posto bastante dele, mas é lá que me acha. Mas eu que quero agradecer muito por esse momento aqui com você, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa iluminada, que completa muito a minha vida, que já me ajudou em vários momentos, então só tenho a agradecer a você por você existir e pelo seu canal agora, o seu projeto lindo, que também tem me ajudado bastante. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Ai, Paty, eu que agradeço mais uma vez e até a próxima. Nos vemos em breve, com certeza. Obrigada mesmo. Um beijo. Até. Beijo. Tchau. Tchau. Paty, sem palavras. Muito obrigada por nos compartilhar essa história maravilhosa. E quanta mudança, hein, minha amiga? Ficou muito feliz em observar que, mesmo com todo esse redirecionamento, com todas essas mudanças, você conseguiu se manter ali no seu propósito dos seus sonhos. E hoje chegou e chegará ainda muito mais longe. Então, muito obrigada. E você aí do outro lado, se motivou com essa história maravilhosa da Patrícia Forte? Você também consegue hoje ficar firme no seu propósito e seguir os seus sonhos? Espero que sim. Se precisarem de algum auxílio, conta aqui com a Luana Paula, agendem uma sessão individual lá na clínica, é só entrar em contato conosco ou por aqui, ou lembra que a gente tem um link lá na bio do @contapraeuoficial. Agradeço todos vocês que ficaram aqui conosco até agora e até a semana que vem com um super convidado ou uma super convidada aqui no Conta Pra Eu por Luana Paula. Um beijo e até mais!